E o Senhor falou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Franklin, aumenta o meu retorno, por favor. Isaías, capítulo 6. Quero ler com você do versículo 1 ao 8. Vou ler aqui na versão, nova versão internacional, ok? A Bíblia diz assim: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins como 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. Este é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, e trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, tocou meus lábios, e com a brasa disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então eu ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. E ele disse: vá e agora diga a este povo. Somente até aqui. Vamos orar comigo? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. O Senhor me conduziu a uma estação e a um ciclo que precisa encerrar para outro ser aberto. Senhor, que esse lugar espiritual que o Senhor me conduziu seja transmitido aos ouvintes dessa noite. E que possamos sair daqui com uma decisão interna, Pai. Porque é necessário, Senhor, que os nossos olhos te vejam. É necessário que os nossos ouvidos te ouçam, Pai. É necessário que essa mudança aconteça. Porque o Senhor, há um clamor, ó Deus dos céus, sobre a terra, há um envio de uma voz que ecoa sobre a nação, e o Senhor chama os brasileiros, o Senhor chama cada um dos que creem no teu nome, para esse alimento espiritual. Não é o alimento da alma, não é o alimento do corpo, mas é o alimento do espírito, para que possamos discernir as coisas do espírito, e que essa noite essas barreiras caiam, que os olhos comecem a enxergar toda visão embaçada, toda cegueira espiritual, toda armadura de Satanás, injeçando pensamentos, endurecendo os corações, caiam por terra, em nome de Jesus, e que os corações sejam livres, as mentes sejam livres, e que eu nos levante pessoas aqui, com a voz profética, e começamos a viver o tempo pelo qual o Senhor decretou sobre o Brasil. Pai, em nome de Jesus, nos envolva no teu manto nessa noite, e que teu Espírito sopra nesse lugar, com o vento de avivamento, com o vento, Deus, que ativa os corações. Que o teu nome seja engrandecido aqui nessa noite, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor por isso. Queridos, uma das coisas mais importantes que eu entendo que o Senhor nos deu foi a capacidade de enxergar. Todos os sentidos para nós são importantes. Nós temos 5 sentidos, que são as entradas da nossa alma. É a visão, é o ouvido, é o cheiro, é a boca, né? É o paladar e a mão. A Bíblia fala muito sobre esses sentidos. Mas perceba que a visão, ela dá direção para as nossas vidas. A direção ela é muito importante, porque quando você está enxergando, você sabe para onde está indo.
Mas quando você não está enxergando, qualquer direção está te levando para um lugar. Tem muita gente nesse exato momento em 2026 que já era para estar numa direção da parte de Deus, mas por não estar enxergando, não está conseguindo ir, não está conseguindo dar os passos. Você sabia que a falta da visão pode deixar com uma vida estagnada? Você sabia que uma pessoa que não está vendo, ela pode entrar numa decadência financeira? Você sabia que uma pessoa que não vê, ela tem uma vida paralisada? Estagnada é a mesma coisa? Olha para o cego de Jericó, era um homem que não via, e ele se tornou pedinte, ele se tornou um homem miserável, ele pedia na porta da entrada de Jericó. O problema dele era a falta de visão, mas quantas coisas vem acompanhada com isso. E tem muitos de nós pendurado na falta de visão. Mas deixa eu te dizer, nós temos um Deus que cura os cegos e faz a gente enxergar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então, o ponto aqui não é só uma visão física, é uma visão espiritual. A Bíblia diz que as pessoas, parafraseando aqui, tá, irmãos? As pessoas da carne, as pessoas que operam pelos desejos da carne, eles não discernem as coisas do Espírito. Às vezes você fala um conselho espiritual, porque deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, conselho espiritual aponta para o destino. Conselho espiritual é sabedoria de Deus sobre a terra. Então tem pessoas que quando você senta e fala, olha, não faça isso, olha, não veja determinados programas, olha, não dê like em determinadas coisas, porque essa é a nossa era. As pessoas ignoram porque não faz sentido para elas. Deixa eu te falar uma coisa, palavras, conselhos espirituais vai colidir com a nossa realidade. O Alexandre falou aqui na palavra de oferta, seja fiel no pouco. O Senhor está prometendo um monte alto para aqueles que são fiéis no pouco. Olha o que o Senhor está dizendo, você que é fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Semana passada nós tínhamos uma pessoa aqui que vem de um histórico de perdas, mas ele ouviu a palavra do Senhor que apontou para um destino e ele creu. Ele pegou um ajuntamento de um recurso que ele tinha de uma semana, e ele está aqui, ele pode testemunhar isso. Ele falou para mim, pastora, eu juntei um recurso de uma semana que era para o meu pão, e eu estava desempregado. Ele juntou tudo que ele tinha para comer o pão da semana, mas quando ele ouviu uma palavra, ele creu. E sabe o que aconteceu? Ele entregou aqui no gasofilácio. Foi o que o Alexandre disse aqui, não foi uma entrega de valor, mas foi uma entrega espiritual. E sabe o que aconteceu? Tudo que estava parado, estagnado, começou a romper. No outro dia o Senhor abriu uma porta. Na terça-feira ele começa no emprego. Sabe o que significa isso? Um conselho espiritual te coloca no outro patamar. Aquilo que estava travado, fechado, impedido, é obrigado a liberar. Então diga assim comigo, mais importante não é só ver, é enxergar, é crer no que Deus vai fazer. Você crê nisso? Então nós temos que nos esforçar para ver. Pode aplaudir o Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Esse modelo de enxergar, de ter uma visão, não passa por esses olhos que vocês estão vendo. Ele passa pelos olhos do coração. Ele passa pela fé. Por que tem muita gente que não vive isso? Porque está querendo ver com os olhos. Mas esse tipo de vivência, entendimento espiritual, ele passa pelo coração. Essa é a visão. É a visão que nasce do coração. E nós podemos ver que, no longo das Escrituras, Deus sempre trabalhou na visão das pessoas. Elas estavam vivendo dias difíceis, como Davi, naquela batalha de Ziglag. Ele chega, depois de uma batalha, de lutar contra os filisteus, cansado de uma guerra, com o cenário que ele vê, tudo destruído. Os homens que ele treinou, que ele capacitou, se voltaram contra ele. Sabe o que a Bíblia diz? Davi olhou para aquele cenário, entrou para uma tenda e foi orar. O que Davi estava buscando? Ver algo maior do que as suas circunstâncias. E vai ver no texto que acontece.
Deus renova as forças de Davi. Davi sai daquele lugar dizendo assim para todos os seus soldados: vão embora, porque a guerra não está perdida. Sabe, quando você busca esse lugar em Deus, você vai receber uma força que a sua no momento não tem. Sabe, você recebe algo da parte de Deus, que o Senhor quer que você entenda, que Ele ainda não mudou, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Se Davi encontrou esse lugar, você que está aqui nessa noite também vai encontrar esse lugar nele. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eu percebi aqui que Deus quer, diga-se comigo, o Senhor. Mais forte, o Senhor quer revelar algo para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. A visão que Deus nos dá, ela não está somente na parte que Ele quer que você veja, ela está no campo da revelação. É algo que você não está vendo, natural, mas ela vai ser revelado para você. Eu poderia te dar muitos exemplos aqui na Bíblia, mas eu quero te dizer que tem coisas que vai ser no campo da revelação. A visão de Deus para nós é uma revelação no futuro e até mesmo no presente. Coisas que você não está vendo. Quem aqui já teve um dia tribulado, já teve um dia difícil, chamou alguém para orar por você, e alguém falou assim para você: olha, o Senhor está me mostrando aqui que grande será teu livramento, a porta está sendo aberta, alguma coisa nesse sentido vai acontecer para você. Você entrou abatido, mas a partir do momento que a palavra foi revelada para você, como que você saiu? Quem já teve essa experiência aqui? Não estou sozinha. Eu lembro de uma vez, Alexandre e eu estávamos voltando do sul. Nossa filha mais velha era um bebê. Nós temos 2 filhas, para quem não nos conhece. E a nossa filha mais nova era um bebê. E a gente trabalhou um tempo no sul, em Santa Catarina, em Brusque. E nós voltamos para o Rio de Janeiro, desempregado, com carro para pagar. Nós não tínhamos condições de voltar e morar na nossa casa. Nós tínhamos uma casa no Alto da Serra, em Petrópolis, na Rua Tereza. A nossa casa estava alugada, o inquilino não pagava aluguel. É aquele momento que você passa com as coisas muito apertadas. E eu lembro que a gente estava com muitos currículos na mão e a gente procurava uma direção. E o Alexandre falou para mim assim: eu vou entregar um currículo numa empresa que abre a partir de 2 horas. Mas antes de eu ir para lá, eu vou no monte orar. Lembra disso? E o Alexandre subiu o monte, Jackson. Chegou lá, tinha 2 irmãs orando. Quando o Alexandre pisou lá, as irmãs ficaram felizes que o varão chegou. Né? Nós temos esses nomes, varão chegou. E aí elas orando, depois ele me contou isso. E ali o Alexandre orando, falou: Senhor, preciso de uma porta, preciso de uma direção, orando. E depois que ele terminou de orar, as irmãs que estavam com ele falaram assim: ora pela gente. Aquele dia que tu está com o coração quebrado, igual arroz de terceira, alguém na pele para tu orar. É nesse dia que o negócio fica bom, né? E aí o Alexandre falou que orou por elas. Só que ali tinha uma profetisa. E quando a gente terminou de orar, aquela mulher falou para ele assim: o Senhor falou para Alexandre: você subiu aqui por uma porta, eu te digo que ela está aberta. Uma revelação do alto, uma palavra de destino. Mas é uma revelação que não está diante de nós, mas Deus quer entregar para cada um de nós. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: não tem por que você andar perdido. Deus quer falar algo para você, que quer apontar uma direção. Amém? A revelação, presta atenção nisso, ela vem para trazer livramento, ela vem para apontar um propósito, ela vem para trazer uma provisão, uma restauração. A revelação de Deus, ela preenche toda e qualquer área da vida do ser humano. Paulo viveu isso em Atos capítulo 16, versículo 9, quando um anjo aparece para ele e diz assim: durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Perceba aqui que a revelação chegou para um cumprimento de um propósito. Então Paulo estava numa missão, e ainda assim naquela missão Deus tinha um lugar para ele chegar. Então a revelação chegou para ele ali, dando ele uma direção.
Outro momento que eu percebo aqui que a revelação vem apontando até mesmo o livramento, né? A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Em que contexto aconteceu isso, pastora? Havia aqui um conflito entre o reino de Israel e a Síria, e a Bíblia revela para Eliseu os planos do governo da Síria, e eles estavam ali naquele contexto. Só que o moço aqui, que é Geazi, não percebeu que havia ali também um comando soberano sobre eles, porque eles estavam cercados de exércitos dos homens da Síria, mas eles não estavam sozinhos. Havia um exército celestial que estava ali ao redor deles, só que ele não via, e porque ele não via, ele ficou com medo. Está lá no versículo 15 do capítulo 6, ah, meu Senhor, o que faremos? Foi a pergunta de Geazi. E aí Eliseu responde com algo extraordinário: não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. Ei, tem momentos na sua vida que você precisa entender que quem está com você é mais numeroso, é mais forte, é mais poderoso do que aquilo que você possa estar passando. Receba essa palavra no seu espírito aqui nessa noite. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor abra os teus olhos essa noite, para você ver quem está com você. Aleluia. Por isso que eu orei para que as escamas caiam dos olhos. Tem muito crente abatido, muito crente acuado, muito crente com medo. Há 17 anos atrás, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu passei por um diagnóstico, e o medo quis bater na minha porta, o medo quis me travar. Mas o Senhor enviou uma revelação e disse assim: Viviane, eu sou Deus que muda o diagnóstico dos homens. A minha filha tinha um diagnóstico de nascer com má formação. Eu tive uma indicação para um aborto, mas o Senhor enviou uma palavra soberana dizendo assim: eu dou forma no ventre. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes que os meus ossos fossem uniformes, eu já te formei, eu já te conhecia. Então, que era um diagnóstico de má formação no meu ventre, não era nada diante do Criador Todo-Poderoso. Então uma palavra visitou a minha vida no 3º mês de gestação, e eu recebi o impacto da glória, e a minha filha foi curada para a glória de Deus. Vai, se você crê nisso, em nome de Jesus. Eu caminhei com você até aqui para você entender que a revelação divina, ela é essencial na nossa vida. Você não pode se acostumar a viver uma vida sem Deus falar com você. Escute, há palavras que Deus vai nos atrair, como já aconteceu comigo. Eu morava em Petrópolis, e muitas vezes quando eu ia para a faculdade, às vezes eu ia cantando, às vezes eu ia preocupado com a prova, com muitas coisas na minha cabeça. Passava um caminhão com para-choque, com versículo bíblico. Quem já viveu essa experiência? Aí você Deus está falando comigo, né? Acontece algumas coisas, você percebe, Deus está te atraindo, mas a revelação é algo mais específico, porque a revelação, diga-se comigo, ela acompanha um propósito. Diga-se comigo, a revelação, ela acompanha um livramento. A revelação do Senhor, ela acompanha uma provisão. Entende aqui como é mais profundo? E você não pode viver sem o que Deus tem para revelar para você. Agora, em Provérbios 29, 18, diz assim: onde não há, escuta isso, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Ou seja, onde tem uma palavra do Senhor, você não vai andar perdido. Os homens podem até contar história que não vão cumprir para você, mas porque você tem uma palavra, você vai permanecer. Posso ouvir um amém? Agora, pastor, o que isso tem a ver com Isaías? O texto diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. Que rei era esse?
Que rei espalhou sobre Israel uma atmosfera, um modus operandi? Que rei foi esse que gerou muitas coisas no ambiente que Isaías viveu? No texto que lemos, fala de um período que Isaías exerceu seu ministério, principalmente no reino de Judá. Ele viveu num momento de grandes mudanças políticas no reinado do rei Uzias. E esse rei, presta atenção, foi um rei que começou muito bem. A Bíblia diz que ele fez muitas coisas que agradou o Senhor. Foi um rei que praticou coisas que agradou o Senhor. O rei Uzias governava em Judá e ele se tornou muito conhecido por causa dos seus feitos. Ele prosperava. Ele começou a reinar com 16 anos, gente. Muito novo. E ele reinou por 52 anos. Ele buscou a Deus e o Deus o fez prosperar. Deus deu a ele aqui a condição e ele foi embora. Ele vencia as guerras que eram contra ele. Ele prosperava. Ele fez muitas revoluções no seu reinado. Ele ganhou muitas vitórias. Embora ele o povo que andava com ele tinha muita atividade religiosa. Eles iam para o templo, eles sacrificavam, festejavam as festas. Mas o coração daquelas pessoas começaram a se desviar. O início do capítulo 1 de Isaías vai dizer assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estava indo tudo muito bem. Sabe aquele ambiente que está tudo certinho? Está dando tudo certo, prosperando, guerras sendo vencidas, a influência só aumentando. Mas aquilo ali tinha algo que não estava bem, não ia muito bem. Começou a dar errado, começou a ter problema. Então no capítulo 6 é o fim de uma era, porque até aquele momento ali o povo estava caminhando sobre sua própria lente. Começou muito bem, mas se desviaram. E aí no capítulo 6, Isaías diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, algo precisou morrer para que a visão dele começasse a ser aberta. Preste atenção aqui, irmãos, porque se você entender o que Deus quer fazer com você aqui essa noite, um ciclo é fechado e um novo é aberto na sua vida. Mas eu não estou falando de um novo que simplesmente vai colocar você em lugares, vai prosperar, não. Você vai ver coisas que você não estava vendo mais. O Senhor vai ampliar a tua visão, uma visão celestial será entregue para pessoas aqui nessa noite. E um ciclo onde Deus vai colocar você em outro patamar, você vai poder dizer, esse aqui nunca mais, esse aqui nunca mais. Eu mudo a minha fase aqui hoje. Aquele rei, escute, ele foi construindo, diga comigo, construindo uma história pessoal no seu reinado. E o que ele construiu aqui deu muito sucesso para ele. Você vai ver lá, ele foi um rei que foi influenciador no seu tempo. E sabe o que acontece com as pessoas que vão conquistando? Elas produzem algo no coração, que é o orgulho. A Bíblia diz lá em Provérbios 18, capítulo 18, versículo 12. Antes da queda do coração do homem, que se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Toda pessoa que começa a trafegar no orgulho, lá na frente tem uma queda para ela. Toda pessoa, a gente vê aqui que o orgulho conduz a uma queda, mas a humildade, ela conduz à honra. Esse texto, que o Senhor também fala para o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 12 ao 14, o Senhor diz assim, não aconteça que depois de terem comido, ficado satisfeito, de terem construído boas casas, nela ter morado, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus. Tem muitas pessoas que começam buscando a Deus, mas Deus começa a abençoar, elas aceleram. Tem uma geração aí muito interessada. E a gente é justiceiro nesses pontos. Quer ver uma coisa? Quem aqui já viu um filme, e se eu não me engano, o Dorama fala muito disso, de um milionário que se disfarça de um homem pobre para ganhar uma pessoa que não fique com ele
por causa do seu dinheiro. Quem aqui já viu essa história? E você que está vendo, você apoia. Porque é muito difícil você lidar com o interesseiro, sim ou não? Porque na hora que tu para de dar, não é, seu Rogério? Tu não encontra ninguém. O interesseiro, ele só está contigo pelo que tu pode fornecer, depois ele lá. O coração de Deus sabe os seus interesseiros. E olha o que Deus está dizendo. Esse rei caminhou com ele e depois o abandonou. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você caminhar com Deus e Ele não te prosperar. Não tem como você caminhar com Deus e algo novo não acontecer na sua vida. A Bíblia diz que aquele que anda com Deus, no Salmo 1 vai dizer assim, ó, bem-aventurado, aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na mesa dos escarnecedores, porém tem prazer onde, gente? Na onde? E nela o quê? Medita, de dia e de... Será como árvore plantada sobre ribeiros de água. Ele vai fazer o quê? Vai dar fruto. Então não tem como uma pessoa que anda com Deus não dar fruto, não prosperar, não ser curado, não ser transformado. Ele tem uma vida expandida. Não tem como. Mas o mesmo Deus que potencializa, Ele também chama atenção para Ele. O rei Uzias perdeu essa sensibilidade. E ele foi construindo, até que ele se afastou. Ele se tornou poderoso, se tornou influente. Chris Valentin, no seu livro chamado Inteligência Espiritual, ele diz que conhecimento é poder. Deus esconde coisas para nós, não de nós. Olha que forte isso. Por quê? Por que Deus precisa esconder coisas para nós? Porque Deus quer tirar exatamente essa raiz do orgulho das nossas vidas. Cada busca que você faz com Deus, você se humilha. Você admite, eu preciso do Senhor. Não tem como você chegar assim, ai Senhor, estou precisando dessa informação. Funciona assim? Não. Pai, dá-me da tua sabedoria, porque sem ti nada sou, nada consigo fazer. Pai, dá-me a sua instrução. É uma oração de dependência. Quem faz esse tipo de oração tem um coração entregue, sim ou não, gente? Sim. Mas o orgulhoso, ele nem ora mais. Ele simplesmente mete o pé na porta e vai. Eu sei o que eu estou fazendo, mas escute. Sabe, esse rei, ele começou a andar assim, por esse caminho. Abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 26. Por favor. Olha o que esse rei fez. Esse tipo de construção na sua vida pessoal, nas suas conquistas, foi levando o rei a se afastar do Senhor. 2 Reis, capítulo 26, versículo 16, a Bíblia diz assim: quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que levou à ruína. Pecou contra o Senhor, seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor, para queimar incenso no altar do incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele, com os outros 80 sacerdotes do Senhor, todos os homens corajosos, e confrontaram o rei e disseram: não cabe você, Uzias, queimar incenso no Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou, e o Senhor não o honrará. Uzias segurava um incensário na mão e ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra o sacerdote diante do altar, o incenso do Senhor, no templo do Senhor, apareceu uma lepra na sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. E o próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Olha aqui para mim, igreja, acorda aí o seu espírito agora. Preste atenção aqui, porque isso aqui representa uma era de um homem que começou bem, mas ele termina mal.
Não importa como você começa, a questão é como nós vamos terminar a nossa trajetória. Você que entrou aqui por essas portas, o Senhor fala com você aqui nessa noite. Você que tem buscado o Senhor, você que quer algo da parte dele, escute isso. Porque para a visão de Isaías ser aberta, algo tinha que morrer. E exatamente a era do orgulho, a era da autossuficiência, a era da independência do Senhor. Essa era tinha que morrer para que algo novo pudesse acontecer. A maneira como as pessoas começam a enxergar Deus pelas coisas que acontecem precisa ser refinadas. Havia uma maneira que errada. O povo aprendeu a confiar no rei que tinha força bélica, um rei que tinha força militar, um rei que podia tudo. Escuta aqui, olha para mim, em nome de Jesus. O Senhor está falando com os brasileiros. Cuidado para você não colocar força, a sua confiança nos políticos desse país. Cuidado para você não colocar a sua força na justiça, naquilo que pode falhar. O Senhor está olhando para a igreja brasileira, está dizendo: olhai para mim, olhai para os montes do Senhor. Foque o seu olhar no céu, porque é desse lugar que as respostas sérias, verdadeiras, vêm para colidir com as realidades da terra. O Senhor está chamando o seu povo para poder voltar os olhos para Ele. Você que está aqui nessa noite, que os seus olhos para prosperar, acredita que é uma influência digital. Os seus olhos aqui nessa noite acredita que para você prosperar, você precisa daquela porta de emprego que alguém te prometeu. Você está aqui nessa noite acreditando que para restaurar o casamento, para fazer qualquer coisa, está na mão de alguém. O Senhor está dizendo para nós, ó moradores de Magé, ó filhos que entraram por essas portas, olhai para mim, porque eu sou o Deus das vossas vidas. Chegou a hora da gente mudar o nosso olhar, porque quando a gente muda o nosso olhar, nós estamos findando uma era de dependências erradas, nós estamos findando uma era de olhos cegos, mentes paradas, pés estagnados. Quando nós estamos voltando para o Senhor, nós estamos pondo um fim a um tempo de escassez e entrando para uma nova era, como Isaías disse. E no ano que o rei Uzias, o rei que implantou muitas coisas, o rei que no final plantou independência, essa era está morrendo. E eu entrei no tabernáculo do Senhor, eu entrei nesse lugar, eu vi o Senhor governando sobre todas as coisas na terra. O trono ficou vazio, o rei morreu, mas no céu continua o rei governando pelo século dos séculos. Amém. Vai, se você quer isso. Perceba a mudança e o coração como estava. Um rei entra num lugar que só era permitido para os sacerdotes e quis fazer do jeito dele. Saiu leproso. Olha para mim, irmãos. Não queira fazer o que a Bíblia está dizendo do seu jeito. Adoradores, levitas dessa casa, não queiram fazer do jeito de vocês. O Senhor está chamando o seu povo a olhar a sua palavra. Um líder orgulhoso, um servo orgulhoso não dá a voz, tem que ser do meu jeito. Olha para Saul. Começou bem, terminou morto. Se autodestruiu. Olha aqui para mim, irmãos. Eu tive no Monte Gilboa, lá em Israel, onde Saul se matou. Davi disse assim: nunca mais descerá orvalho sobre esse monte. Acredite você, eu vi o monte a seco até hoje. Uma era acabou ali. Uma era se findou. Mas uma geração de Davi se levantou. O Senhor quer encerrar um ciclo aqui hoje e começar um novo ciclo na vida de pessoas. A revelação no capítulo 6 põe um fim de um tempo e algo sobrenatural começa a ser revelado. Tem muitas camadas nesse texto. Tem a visão soberana.
Isaías vê a própria condição. Eis que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele continua vendo. Ele vê o Senhor, ele vê a si mesmo e ele vê a sua missão. E é para isso que o Senhor me chamou aqui nessa noite. Chegou a hora de você ver o Senhor, ver você e a sua missão. O Senhor quer por fim aqui nessa noite uma era de pessoas perdidas e colocar uma nova direção dentro de você. O Senhor quer colocar aqui nessa noite o fim de uma era de perdidos, de pessoas escassas, pessoas entristecidas, pessoas depressivas, pessoas com paredes internas levantadas. O Senhor quer romper isso aqui nessa noite, colocar um fim. Eu lembro que aqui na igreja uma vez passou uma pessoa que ela tinha prazer em falar: eu tenho depressão. Ela tinha um orgulho em falar isso, porque ela estava sob um manto de vitimismo. Ela tinha a compaixão das pessoas. Tadinha, ela tem depressão. Não estou aqui desclassificando o quadro emocional de ninguém, mas a Bíblia diz, o mesmo profeta que disse, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu algo futuro que estava para acontecer. Também diz Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, colocar vestes de alegria ao invés de um espírito angustiado, colocar você no novo monte, o monte do Senhor, o monte de paz, o monte da justiça e o monte da alegria do Senhor. Foi para isso que Ele morreu e Ele veio para entregar isso a cada um daquele que confessou Ele como Salvador. Então nessa noite é o fim de uma era. Quantos creem nisso aqui nessa noite? É o fim de uma era que tem martirizado o seu coração, é uma era que tem te colocado numa configuração de uma pessoa esquecida, mas você não é esquecido. O Senhor quer que você tire o teu coração desse lugar, dessa dependência, desse lugar, e se aproprie da era, da visão do seu futuro, da revelação que Ele tem para nós. O mesmo Isaías que vê algo glorioso, ele também fala de um tempo que aquele povo iria viver. Mas, no mesmo livro, no capítulo 32, ele diz assim: a retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil. E a justiça trará paz, haverá sossego, confiança para sempre. O meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, e terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada, o meu povo será abençoado. Aonde quer que semeiem, terão colheitas fartas, e o seu gado e os seus jumentos pastarão livremente. O Senhor tem promessas do seu futuro. Ainda que você não consiga montar essa configuração, a revelação dele está dizendo para nós: haverá esperança, tem uma nova história para você viver aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite como Isaías, aprendendo uma verdade: o que precisa morrer aqui nessa noite. O que precisa morrer para que você comece a ver? O que tem sido seu Uzias, que tem te mantido numa dependência e tem te levado até mesmo à ruína? Se a tua dependência é o dinheiro, chegou a hora de você colocar Deus nesse lugar. O pastor falou algo poderoso aqui, queridos. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de favor. É o favor que abre portas. O dinheiro é uma consequência. Talvez você esteja aqui dependente, uma era da sua vida, dependência, escrava. Ou você esteja numa fase de feridas antigas, repetindo a mesma história para si mesmo, para quem ouve você. Talvez o que precisa morrer aqui hoje é uma era de medo. Eu tenho medo, eu tenho preocupação. Essa era tem que morrer para algo novo se manifestar na sua vida. Há pessoas tentando encontrar respostas em todos os lugares, quando o Senhor continua dizendo: pergunte-me, e eu lhe
contarei coisas maravilhosas. Segredos que você ainda não sabe a respeito do que está por vir. Tem uma revelação nova para você aqui nessa noite. Mas algo precisa morrer, queridos. E o que está te impedindo hoje precisa ficar nesse lugar. Porque uma nova era está para se manifestar na sua vida. Para um Deus soberano apresentar-se para Jó, para o medo dele ser enterrado, ele precisou passar por um ciclo de perdas. Eu não quero que ninguém passe aqui. Filhos, bens, até a saúde. Mas no final ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E uma nova era se manifestou para Jó ali. Ele viveu uma restituição em dobro. Oh Senhor, o Senhor te pergunta aqui nessa noite: o que está te impedindo para você ver um novo? Para você poder entrar numa nova era do Senhor? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo faz você aqui nessa hora. A Bíblia diz que havia um povo que andava em trevas e viu uma grande luz. Foi na Galileia dos gentios. Jesus entrou ali e trouxe uma grande luz para aquele povo. E eles tiveram a história mudada. E o Senhor passa na cidade de Magé nessa noite para dizer: eu trago luz para vocês. Eu trago luz para sua casa. Eu trago luz para um novo tempo que quer se manifestar. E eu quero fazer um convite nessa noite. Só os que creem, se coloca de pé em nome de Jesus. Só os que acreditam, se coloca de pé em nome de Jesus. Nessa noite o Senhor quer te fazer essa pergunta. Você precisa deixar que algo morra para que o novo comece a acontecer. O ano que morreu o rei Uzias foi um ano que sepultou uma era para uma nova começar. Uma visão maior ser manifestada. Uma visão maior ser impressa na vida do profeta Isaías. E ele viveu um tempo muito difícil, mas uma nova visão, o novo e o fresco estava ali para acontecer. Nessa noite eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e começar a perguntar ao Espírito Santo. Fale com ele. O que você está disposto a sepultar aqui nessa noite? Qual é o que tem sido rei Uzias no seu coração? Para que os ciclos mudem, para que as coisas rompam, é necessário que a gente sepulte e levante a nosso olhar para que o Senhor comece, para que uma nova revelação venha. E não é só um ato profético, queridos, é um tempo de mudança espiritual, é uma mudança de governo. Satanás tem aprisionado muitas pessoas em lugares que Deus nunca te colocaria, na dependência de situações, mas hoje você tem condições de se levantar e dizer: não mais, não vou mais me depender de aprovação, não vou mais ficar na dependência dessas coisas que têm adoecido o meu coração. Eu decido sepultar hoje, e uma visão profética se estabelece sobre a sua vida aqui nessa noite. Oh, em nome de Jesus. Algo novo está acontecendo aqui. Algo novo. Algo novo. Algo novo. Espírito Santo está chamando pessoas para viver algo novo. Algo novo. Algo novo no teu ministério. Algo novo na tua família. Mas não é do teu jeito, na tua empresa. Não. É do jeito do Senhor. Encerra o ciclo de ficar repetindo a mesma história. O Senhor quer fazer tudo novo. Tudo novo. Você crê nisso? Então começa a dizer para o Senhor: eu estou disposto a encerrar esse ciclo aqui nessa noite. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo.
somente os que querem encerrar ciclos aqui nessa noite. Quero te convidar, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Há uma revelação nova vindo na tua direção. Não é somente vir, é encerrar um tempo que não produz fruto na sua vida mais. Não traz novidade de vida, que te mantém aprisionado, que te mantém preso numa estação. E as palavras novas de Deus não têm chegado até você. Ah, queridos, essa palavra visitou meu coração essa semana. E estava debaixo de densas trevas. Eu falei, eu estou encerrando esse ciclo, Senhor, de dor. E eu quero viver o novo do Senhor. E entrei para um tempo de confiança, de entrega. E tem coisas já poderosas, já estão acontecendo diante dos meus olhos. Eu recebi uma palavra de uma pessoa que disse assim para mim: aquilo que os teus ouvidos ouviram, os teus olhos agora vão ver. Eu vou liberar essa palavra para você que crê e vem aqui na frente. Eu não vou insistir. Se o Espírito Santo falou com você e você sabe que você precisa encerrar um tempo, encerrar um ciclo, sai do seu lugar. É no ministério, é no casamento, é nas finanças, eu não sei. Mas hoje à noite você sepultar uma era e começar uma nova. E no ano que morreu o rei Uzias, e no ano de 2026, eu estava numa pregação, num culto de domingo, e o Espírito do Senhor falou comigo, e